Olá, ouvintes. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, estamos aqui nos estúdios do Tabernáculo A Voz de Deus para mais uma exposição da Palavra de Deus, nos quais nós estamos dando continuidade ao assunto sobre ismos. E nós estamos estudando o livro de Judas, pela qual é o penúltimo livro da Bíblia, onde contém apenas um capítulo. E nós estamos estudando este assunto já há alguns dias e nós falamos no último estudo sobre dissolução, de como os homens ímpios com suas mentes estavam dissolvendo a unidade de Deus. E nesta programação, na programação de hoje, nós vamos falar sobre contradição. O livro de Judas, ele revela o comportamento, fala sobre o comportamento ministerial, o comportamento de homens pelas quais, alcançando algo da parte de Deus, mas que não guardam os princípios e as formas pelas quais foram colocadas. E assim como Deus sendo zeloso, evidentemente que sua palavra, ela existe regras. E a regra áurea principal de Deus foi colocada no último livro, no último capítulo, que é Apocalipse, falando que jamais podemos acrescentar e jamais também podemos tirar. E nós podemos observar que no livro de Judas, além dele frisar homens, ele também frisou também os anjos. No verso 6, ele fala dos anjos, e a palavra anjo quer dizer mensageiro. E ele fala dos anjos que não guardaram o seu principado. Em outras palavras, ele está falando daqueles anjos que uma vez estiveram no céu ao lado de Miguel, o seu príncipe, e eles não guardaram o seu principado. E dando ouvido a Lúcifer, eles então entraram naquela sedição pelas quais foram promovidas por Lúcifer, de que ele tinha um plano melhor do que o de Miguel. E então esses anjos que deram ouvido a Lúcifer, eles foram expulsos do céu, porque não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Eles habitavam no céu. Eles habitavam no céu e foram reservados ou guardados na escuridão, em prisões eternas, até ao dia daquele grande dia, aquele dia do julgamento. Então, Judas aqui, ele coloca para fora, mostra-nos a conduta, a posição e a natureza dessas pessoas que não guardam o princípio, não guardam o principado, não guardam a palavra de Deus do jeito que ela foi posta. E quando existem pessoas com intenções, mesmo que sejam boas intenções, com inspirações, pode até mesmo serem inspirados, mas até mesmo a inspiração pode traí-lo. Uma luz, uma revelação ou qualquer natureza do gênero. E aqui nós vemos um quadro que o livro de Judas nos revela
nos proporciona falando da natureza desses homens, dessas pessoas, pelas quais elas acabam entrando em contradição, dizendo e falando coisas que não entendem, né? E Judas chega até a dizer que eles são considerados ou achados com a natureza de animais irracionais que se corrompem. E eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Judas para nossa meditação nesse estudo de hoje sobre a sequência dos estudos sobre ismos. E nós vamos falar sobre contradição. No último estudo que nós fizemos, nós falamos sobre dissolução do verso 4. E hoje nós tomaremos o versículo 10 de Judas para nós expor hoje o assunto que nós queremos tratar. No livro de Judas, no versículo 10, está escrito: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Vejam bem. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então, meus amados e preciosos ouvintes, irmãos, seja de qual for a sua igreja, a sua etnia religiosa, irmãos da mensagem, ouvintes na internet, todos os cantos que nos ouve, que nos escreve, pessoas que estão conosco o tempo todo nos ouvindo, nos acompanhando, e nós agradecemos, apreciamos o vosso acompanhamento. Nós somos gratos quanto a isso. Queremos deixar claro que nós não estamos contra as pessoas, nós não estamos contra gente, nós estamos a favor das pessoas, mas nós combatemos o espírito errado e nós entendemos que a palavra de Deus ela tem que permanecer pura. Nós temos os nossos erros, temos as nossas dificuldades, nossos problemas humanos, pessoais, mas a palavra permanece pura. Não há contradição na Bíblia, não existe contradição na palavra. Toda a palavra de Deus ela é proveitosa, ela é inspirada. E homens santos de Deus falaram e escreveram através de inspirações. Inspirações que Deus lhes deu para compor esta obra magnífica, que é a Bíblia, que é esse conjunto que contém 66 livros, onde não há nenhuma contradição em efeito entre uma escritura e outra escritura. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas, não para atrapalhá-las. Como diz Paulo, tentando arrebatar alguns do fogo, se é que me entende do que eu estou falando. Mas nós vamos então dar continuidade à palavra, ao estudo que nós estamos levando a cabo.
contradição. Mas, pastor Vanderlei, já vi falar sobre essa palavra, mas o que significa a palavra contradição? E por que esta palavra contradição aparece na Bíblia? Contradição é o ato ou efeito de contradizer, oposição, objeção, espírito de contradição, disposição de contradizer incessantemente. Lógica, princípio de contradição, o princípio segundo o qual uma coisa não pode ao mesmo tempo ser e não ser. A regra que dá caráter da verdade à exclusão de toda contradição. Agora, contradição existe quando certos eventos não se harmonizam. Contradição é uma exposição de um fato, de um assunto, ou de algo, ou de uma ocorrência, ou de um ocorrido histórico que não confronta concordemente. Contradição é algo que sai fora de ambas as partes para aquele que informa ou para aquele que está sendo informado. Contradição, ela pode ser vista e entendida de várias maneiras. E a contradição, ela é tomada como um álibi quando duas partes não é esclarecidas, quando existe divergências apresentadas. Hoje nós encontramos uma série de doutrinas, uma série de pensamentos, uma série de revelações que põe em dúvida todo o processo, toda a apresentação bíblica e a apresentação da mensagem deste último dia, a exposição de certas doutrinas, a exposição de certas linhas, de certos pensamentos, gera um desconforto quando as verdades, entre aspas, apresentadas não concorda 100% com a verdade do assunto. Nós encontramos que quando é feito uma acariação, quando o mesmo episódio discutido de forma diferente, quando isto é confrontado, quando é feita uma acariação, então ali certos pontos são divergentes e não existe um comum acordo naquele sentido. Jesus, quando estava aqui na terra, ele mesmo disse: podem dois andar no mesmo caminho se um não estiver de acordo com o outro? Não, não pode. Nós encontramos, por exemplo, na parte, por exemplo, de tribunais, nós podemos observar nos processos penais,
quando são feitas, quando são requeridas a cariação em certos processos, quando existe a acusação e existe a defesa, então ele chega a um ponto em que nos seus depoimentos, tanto para a acusação como para a defesa, existe algumas coisas divergentes, algumas inverdades apresentadas. Então, eles decidem fazer uma acariação. E aquela acariação é para colocar as coisas frente a frente, para que por meio de prova, através de uma confrontação entre duas ou mais pessoas cujos depoimentos foram conflitantes, a fim de que frente à autoridade competente esclareça as divergências apresentadas. Então isto é feito na forma de acariação, para que o processo possa ser mais apurado e chegar numa verdade conclusiva e absoluta. Nos conceitos doutrinários, por exemplo, essas exposições doutrinárias, esses ismos que surgem a cada instante, que aparecem essas luzinhas, essas revelaçãozinhas, essas inspirações, através de certos grupos, companheirismos. E quando existe um confronto, uma acariação, quando você vai observar, analisar dentro da mensagem, dentro da palavra, nós podemos verificar que eles são achados mentirosos, corruptos no entendimento, falando mal do que não entendem e acabam levando à loucura, porque começam a fazer loucuras, porque a primeira loucura é entrar pelo caminho de Caim, né? A segunda é procurar um prêmio pela qual Balaão procurou. E a terceira é entrar contraditoriamente, perecendo como Coré pereceu. Então, meus amados e preciosos ouvintes, eu fiz esta comparação para que os nossos ouvintes, irmãos e irmãs, possam entender a exposição da palavra neste programa, que é para ajudar as pessoas, nossos irmãos e irmãs, que talvez estão conduzidos através de espíritos políticos, nicolaítas, espíritos de homens prosélitos, para que nós possamos, talvez, arrebatar alguns do fogo. Então, nós observamos que a contradição, ela apenas entra em cena quando as informações não batem, quando as palavras e os depoimentos e as pregações e os ensinamentos entram em conflitos com o verdadeiro ensinamento. As contradições, elas entram em cena quando os assim chamados competentes, na verdade, exercem uma incompetência, porque deixam ser levados por espíritos. E eu não vou dizer que não são inspirados, não vou dizer
que tenham as suas inspirações, porque a inspiração pode levar a pessoa a um ponto de vista neutro ou um ponto de vista negativo. E aquilo pode ser visto e aplaudido como uma verdade. E isto dependerá do espírito que está naquela pessoa. Nós observamos que Judas, no seu livro, está falando exatamente isto. Ele está falando de ministros, de homens, nos quais eles entram em contradição. Entram em contradição ante uma verdade já dita e as suas inverdades, mesmo que parecendo verdade, não correspondem ao restante, ao contexto geral de toda a palavra. Então, através disso, assim como existem em determinados processos nas quais são adulterados, né? Às vezes no local onde acontece uma coisa, como eu dei o exemplo do processo penal, às vezes as provas são adulteradas, às vezes as provas são corrompidas, fraudadas, e nós encontramos que a Bíblia, ela fala-nos no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, diz que tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Isto quer dizer, fraudar significa tirar ou colocar ou acrescentar ou fazer algo parecer verdadeiro ou fazer aquilo parecer verdade. No livro de 2 Coríntios 11, versículo 13, porque tais falsos obreiros são fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então, se a pessoa não tiver o verdadeiro Espírito de Cristo, o verdadeiro Espírito de Cristo que está dentro dele, que testifica com a palavra, como Paulo mesmo disse, se o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, se o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus, isto prova que somos filhos de Deus. Então, se tais pessoas não têm o Espírito de Cristo nele, a sua fé pode ser fraudada, né? Pode ser que uma fraude é para poder fazer aquilo parecer verdadeiro. Doutrinas que parecem ser verdadeiras. Se você olhar no lado natural, no lado mecânico, no lado da letra, como parece verdadeiro. Vários ismos que se levantam dentro desta mensagem, ministérios, doutrinas, revelações que são apresentadas, tiradas de parágrafos, de mensagens, como parecem verdadeiro, olhando ao olho natural do crente natural, como parece em verdade, como aproxima da verdade, como aquilo é parecido. E existe aquele poder convincente, aquele poder da letra. Vocês podem observar, por exemplo, a doutrina da dualidade, por exemplo.
os parágrafos, as coisas que apresentam e tudo mais, como que parece ser verdadeiro, como que parece ser a verdade, mas é falso, é fraudulento. Não existe dois deuses, não existe dois seres na divindade. Não, fizeram do ofício que Deus trabalhou de filho, fizeram o ofício uma personalidade. Não combina com o restante das escrituras. A cariação não deixa, entra em confronto, entra em contradição. No versículo 14 de 2 Coríntios, Paulo continua. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros, olha só, os seus ministros, não fala os ministros de Deus, não, os seus ministros de Satanás se transfiguram em ministro da justiça, como se estivesse pregando a verdade, como se estivesse pregando uma verdadeira revelação, como se estivesse apresentando uma verdade absoluta da mensagem, o fim dos quais será conforme as suas obras, obras na mente, suas apresentações, suas revelações, suas inspirações. Então, meus amados e preciosos ouvintes, nós abordamos esse assunto já faz algum tempo e nós vamos observar que o irmão Branham, o mensageiro para esta era, ele fala sobre Davi e ele fala de Davi sendo o escolhido, ele fala de Davi sendo ungido, ele fala sobre Davi sendo rei, depois ele fala sobre Davi sendo acometido, depois fala de Davi fugindo, depois fala de Davi retornando. Então, nós observamos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele era um rei ungido. E quando a arca esteve fora da igreja, quando a arca estava fora de Israel, em terra estranha, quando a arca, que representa a palavra, estava em terra estranha, com pessoas estranhas, Davi, então, ele teve a revelação de que Deus os abençoaria, de que Deus se confortaria e de que Deus se agradaria se a arca voltasse novamente para o lugar em que ela estava novamente. E esta inspiração que Davi teve, diz o irmão Branham, ela foi real. O profeta diz no parágrafo 159, ele diz: a unção sobre ele que ele recebeu era verdadeira, mas estava errado. Vejam bem, era necessário sim que a arca voltasse para o lugar de onde ela estava. Era necessário sim. Era evidente que a arca deveria voltar para o seu devido lugar. Como foi necessário nesta última era a restauração, como foi necessário Deus trazer de volta a fé dos nossos pais. Mas esta necessidade trouxe um profeta com a revelação da palavra, com assim diz o Senhor. Era necessário que a palavra voltasse novamente? Era.
era necessário que a fé dos nossos pais fosse novamente revelada? Sim, verdade, mas tinha que ser no ombro de um profeta. Tinha que ser no ombro de um profeta. E nós encontramos que era necessário isto se trazer de volta. Então, quando isto está trabalhando corretamente, quando está em harmonia, quando está ela concordemente, aí sim, aí as coisas, a engrenagem funciona. Sim, a inspiração, aquilo que Davi fez, pensou, estava certo. Mas a maneira em que ele atuou, a maneira em que ele fez, é que estava errado. E ele teve a inspiração, ele teve a revelação, mas estava errada a maneira em conduzir aquilo, em fazer aquilo. Assim como existe muitos homens que têm vontade de ser um obreiro, que tem ali uma maneira fácil de receber as coisas e de passar as coisas. Tem muitos homens que têm uma maneira fácil de captar mensagem, tem a maneira fácil de destrinchar a palavra, sabe conduzir uma reunião e assim diante. Pessoas que têm inspiração. Mas o fato deles terem toda esta engrenagem, o fato deles terem todas esses dons, não quer dizer que ele é apropriado para o posto. Não quer dizer que ele é apropriado para tomar o posto de um ministro. Porque existe a parte que cabe se ele é um obreiro, se ele é um homem casado que tem uma mulher, se ele não é divorciado, se ele não tem esposas vivas, né? Então hoje existe esse disparate, essa discrepância, essa corrosão, esta contradição, né? Existe essa contradição inteira. Mas as pessoas não estão nem aí. As pessoas não se preocupam. Elas não estão levando a cabo a palavra de Deus. E isto não é nem no sistema. O sistema está longe. Não estou falando de sistema. Não estou falando do sistema. Estou falando até mesmo no seio do povo que se diz crer na mensagem da hora. Um descaso. Davi, ele teve essa unção que veio sobre ele, mas a forma ele que conduziu é que estava errada. A forma que ele tomou estava errada. Porque havia um Natã ali em Israel. Ele era o profeta para aquela era, o canal de Deus. E quando aquilo veio para Davi, ele nem sequer consultou Natã acerca daquilo. Ele simplesmente foi em frente, fazendo o que queria fazer. Assim são obreiros nessa mensagem. Assim são os obreiros. Homens que estão no púlpito, casados 2, 3 vezes, com esposas vivas, com esposa separada, com homens vivos, homens casados 2, 3 vezes. Sabe? Com problemas de divórcio, né? As pessoas ali comendo pão roubado. Vejam bem, no parágrafo 163, tentando fazer um serviço para Deus, o mensageiro, ele diz assim: lembre-se de que o Espírito Santo pode vir e ungir uma pessoa e ainda assim isto está fora da vontade de Deus. Parágrafo 163,
tentando fazer um serviço para Deus. Tradução Estados Unidos. Então, irmãos, nós vemos esta dificuldade, esta situação. Vejam bem, o irmão Branham, o mensageiro para esta era, ele pregou uma mensagem titulada A Perfeição, e no parágrafo 25, ele diz o seguinte: vejam vocês, eu detestaria me apresentar no dia do julgamento e saber que tive alguma pequena inconstância, tendo uma revelaçãozinha peculiar e que guiei erroneamente as pessoas. Vejam bem como que é as coisas. Como que as pessoas podem ser facilmente guiadas erroneamente. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela é explanada, ela é exposta através de ministros. E conforme a sua apresentação, se não estiver dando no alvo, se aquilo não está dando no alvo certo, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, o tiro está saindo pela culatra. A mensagem saiu da Bíblia. A Bíblia não saiu da mensagem. A mensagem saiu da Bíblia. Então, a mensagem está na mira da Bíblia. A Bíblia está na mira da mensagem. E o que Paulo pregou foi o que William Marion Branham pregou. Paulo creu em um Deus, William Branham creu em um Deus. Paulo creu em um ser na divindade, William Branham creu em um ser na divindade. Paulo creu que este Deus chama-se Senhor Jesus Cristo, William Branham creu que este Deus chama-se Senhor Jesus Cristo. Paulo cria no mesmo ontem, hoje, eternamente. William Branham cria no mesmo ontem, hoje e eternamente. Então observe bem que Deus não pôde dar a Paulo uma primeira revelação e chegar nesta última era e dar para o sétimo mensageiro uma segunda revelação do que foi a primeira. Não. Não. Deus não melhora seus planos. Deus não melhora seus pensamentos, meu amado irmão, minha amada irmã. Não existe contradição. Quando Paulo for apresentado para Deus, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, quando Paulo for apresentado a Deus, a exposição da palavra em que ele pregou na sua era, quando o irmão Branham também foi exposto, ele expor a Deus o que ele pregou na última era, quando ele e Paulo se confrontar, quando houver uma cariação entre os dois, não vai haver nenhuma contradição. Não haverá nenhuma contradição. Sim, não haverá. Mas quando não para certos grupos não haverá contradição. Você sabia disso? Para certos grupos não haverá contradição. Quando o grupo das testemunhas de Jeová for encontrado com o grupo do dualismo, daqueles que creem no dualismo, dos dualistas na mensagem, quando o grupo das testemunhas de Jeová encontrar com eles, não haverá nenhuma contradição. Concordemente, eles estão bem sobre a crença
de um Deus e mais um ser na divindade. Ora, meus amados e preciosos ouvintes, a palavra de Deus, ela não pode se contradizer. O mensageiro, ele não se contradizeu. O mensageiro para esta era reuniu todos os cabos soltos que estavam soltos durante as eras da igreja. O que Lutero não pôde reunir, o que João Wesley não pôde reunir, o que Calvino, o que Quínicos, o que Zwingli, o que os pentecostais não pôde reunir, William Marion Branham, o mensageiro da última era, reuniu, trouxe à luz, à tona, todas as coisas. E a revelação principal da igreja, que tinha se perdido durante as eras, que era a revelação da deidade de um único ser que foi diluído, dissolvido através da igreja romana, dando personalidades aos títulos, dando personalidade aos ofícios de um único Deus. Ele reuniu uma só pessoa em um só ser, Senhor Jesus Cristo. E agora esse espírito politeísta começa a invadir as pessoas que se dizem crer na mensagem da hora. Que Deus possa arrebatar alguns do fogo, que Deus possa abençoar as famílias, os irmãos, as irmãs, que esta programação possa abrir seus olhos, abrir seu entendimento e corra o mais rápido possível desta interpretação que com certeza não te leva para o rapto e muito menos para o céu. Você sabe o que eu quero dizer. Que Deus possa abençoar todos vocês, que Deus possa dar entendimento, que Deus possa abençoar sua filha, seu filho, sua esposa, seu esposo, sua família, que nós possamos nos encontrar novamente. Se você quiser mais detalhes, se você deseja entrar em contato conosco e aprender mais sobre a palavra de Deus, estamos ali em Sarzedo, na rua Milton Campos 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças, quintas às 19h30 e domingo às 18 horas. Ouça nossos cultos ao vivo pela internet, www.ofundamentoDaFé.com.br. Assista nossos vídeos gravados no tabernáculo em Sarzedo. É só você escrever na barra de endereços do YouTube TV Fundamental. Que Deus possa abençoar todos vocês no nome do precioso nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o único Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Até a próxima programação e o próximo estudo sobre ismos que nós estamos pregando. Deus abençoe cada um de vocês.